Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência no vídeo 75. Então, dando sequência, devido à incessante atuação mórbida do medo e da angústia, sendo certo que um pesar longo ou um fracasso amoroso tem força suficiente para perturbar as faculdades mentais de certas criaturas mais débeis. Isso é verdade, viu? Devido à incessante atuação mórbida do medo e da angústia, né? Sendo certo que um pesar longo ou um fracasso amoroso tem força suficiente para perturbar as faculdades mentais de certas criaturas mais débeis. Então, para muitas pessoas, o que não é nada, para outras pessoas é o fim do mundo, como se diz o ditado, né? Olha só para ver como são as coisas. Chico Xavier, eu primeiro vou contar uma história uma história que eu conheço. Eu tinha um amigo que ele desmaiava. Isso não é história, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Até porque eu não sou, assim, eu não gosto de mentira. Mas eu já vi acontecer e a mulher dele uma vez me contou, eu não acreditei. E na casa deles um dia eu tive a oportunidade de ver isso acontecendo há mais de 10 anos atrás. Ele desmaiava quando ele via barata. Que barata. Para você ver como são as coisas. Agora, nós vamos dizer que ele está errado? Não, quem somos nós para julgar os outros? Lá na China eles comem rato. Nós vamos dizer que eles estão errados? Em vários países do mundo comem cobra, répteis, né? Vários tipos de répteis. Eles estão errados? Eu não vou dizer que estão errados por uma questão, eu não quero julgar ninguém. Desde que a justiça divina julgue cada um. Então esse amigo meu desmaiava quando via barata. Mas tem uma história do Chico Xavier, não sei se vocês conhecem essa história. Aqueles amantes do Chico conhecem a história. O Chico havia no centro espírita que ele dirigia lá em Uberaba, uma senhora, não sei se uma ou duas senhorinhas, muito idosa, pobrezinha. E elas todo dia, depois dos trabalhos, convidavam o Chico para ir jantar lá na casa delas. E é uma só, a outra ficava em casa, mas era espírita também. E o Chico sempre se esquivando, não por ela ser pobrezinha, mas o Chico não queria dar prejuízo. Olha que humildade do Chico. Ele não se sentia no direito de ir à casa delas jantar, levando a elas prejuízo. Porque ele achava que indo até a casa delas, elas iam desperdiçar comida com ele. Olha que humildade, gente. Até que depois de umas 1000 vezes insistindo com o Chico foi à casa delas. E isso já era lá para as 8h30, 9 horas da noite, numa favela. Não havia energia elétrica.
iluminação era de lamparina, né? Aquela coisa mais gostosa, porque se fosse certos casos de lamparina hoje em dia, sabe, muitos corações não ficava partido, porque as pessoas não teriam energia nem internet para destruir o coração das outras pessoas. Então, tá bom. E elas ficaram felizes porque o Chico foi jantar lá na casa delas. E elas não sabiam o que fazer assim de tanta alegria, né? Mas também um dos maiores representantes do Cristo depois de Allan Kardec aqui na Terra. Você quer o quê? Aí, Chico, que maravilha, você veio mesmo, Chico. Ai, entra, Chico, nós estamos preparando aqui. Chico, você gosta de sopa de fubá? Adoro. E com macarrãozinho no meio? Melhor ainda. E com batatinha no meio? Ah, mas para que esse luxo todo? Ele disse mais ou menos assim. Não, Chico, é que você pegou nós desprevenida. Meio do mês, né? Então, acaba todos os alimentos. Então, o que nós temos aqui é fubá, um restinho de macarrão, um restinho de batatinha. Não, minhas irmãs, eu não vim aqui nem para jantar, eu vim aqui para conversar. Não, mas nós fazemos questão de te oferecer uma jantinha. E o Chico, gente, ficou ali sentado à luz de lamparina, à luz da lamparina. E elas fizeram essa comida lá meio que às pressas, mas ficou gostoso. De acordo com o Chico, tudo pro Chico era gostoso, né? É impressionante. Nossa, eu tive a oportunidade, um pouquinho só de conviver com ele, eu posso dizer isso. Para ele tudo era gostoso, não tinha coisa ruim. Quando ele tropeçava, ele dizia assim, ai que delícia. Delícia o quê, Chico? A dor que eu tô sentindo no meu dedão. Se é a gente que tropeça, a gente já grita aquele nomão feio. E elas terminaram de fazer essa comida lá, essa sopinha, e pegaram um prato lá e colocaram lá umas 4 conchas, né? Aquelas com madeira. Encheu o prato do Chico. E pôs assim, serviu o Chico, né? Deram uma colher boa para ele, que era sopa. E a luz de lamparina, e eles começaram a comer e conversando. E o Chico era bom de papo, né? E a hora que o Chico deu a primeira colherada, ele olhou assim, dentro do prato, assim, uma barata desse tamanho, cozidinha. E ele, para não humilhar as nossas irmãs, ele disfarçou assim, encostou a barata no canto do prato. Você entendeu? No cantinho. E continuou comendo o resto. Mas não tinha sido cozida. Mas o Chico é Chico, né, gente? O Chico é chique, né? Não é igual eu, não. E ele continuou comendo e conversando com elas. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. De repente, uma pegou e falou assim, Chico, tava gostosa a sopa? Ele falou, tava uma delícia, uma maravilha. Ah, então nós vamos servir você mais um pouquinho. Você quer? Ele falou, quero. Mas olha que ele olhou no prato.
a barata já não estava lá mais. Resumindo, naquela conversa entre ele e elas, e entre uma colherada e outra, o Chico mandou a barata para dentro do peito. E nem percebeu. E se percebeu também, fingiu que não estava percebendo. Agora a gente, é o seguinte, se a gente vê um cabelo no prato de comida, a gente já taca o prato na parede. Se a gente vê um mosquito, a gente manda o garçom embora. Isso é ignorância, gente. Isso é espírito fraco, espírito perturbado. Eu vou passar a usar, adotar aquele termo, sabe? Isso são seres psicopatas que precisam se internar no hospital psiquiátrico. É óbvio que isso é fruto do pensamento mórbido e incessante, atuando na base eletrônica de coesão e crescimento das células cerebrais. Assim como essa força mental morbosa projetada sobre o cérebro causa a loucura das células cerebrais, é evidente que o medo, a angústia ou a ideia fixa do câncer também pode intervir desordenadamente na aglutinação celular de alguns órgãos ou região orgânica vulnerável. Olha só para você ver. Então essas energias, da mesma forma, negativas, de medo, pessimismo, receio, da mesma forma como elas podem aglutinar, né, nas células do cérebro, causando a loucura, né, das células cerebrais, também pode essas outras informações também levar o indivíduo a um estado de desordem na aglutinação das células de alguns órgãos ou região orgânica vulnerável, mais fragilidade, mais frágil, colimando realmente por manifestar a doença tão temida, que é o câncer, senão o produto do veneno psíquico produzido pelo espírito nas suas desarmonias mentais e emotivas. Olha só, que é o câncer, senão o produto do veneno psíquico produzido pelo espírito nas suas desarmonias mentais e emotivas. É impressionante. Embora seja razoável prevenir e orientar aqueles que ajudam à proliferação do câncer com a sua ignorância, desleixo e medo, advertindo hoje que o tratamento em tempo apresenta maiores probabilidades de cura, também é necessário não convergir exclusivamente para uma entidade fantasma denominada câncer, uma vez que o homem não é criatura semelhante a um motor que se pode particularizar isoladamente as suas peças e funções mecânicas. Nos bastidores do homem de carne palpita o espírito imortal, movimentando as energias do mundo oculto, a fim de materializar no cenário da matéria os acontecimentos vividos pelo seu psiquismo. Em virtude de serem primeiramente plasmados na mente, os moldes de quaisquer acontecimento são o mórbido para só depois se concretizarem em ação no mundo físico. Não convém manter a massa humana, que é facilmente sugestionável, sob uma incessante angústia mórbida, vivida sob a visão dos quadros enfermiços, cancerígenos
e sugerirem-lhe a possibilidade constante do câncer tão temido. Então você viu só como que o processo ele é muito complexo, dentro de um processo assim, de uma variedade imensa, que depende tanto do espírito, do perispírito, do corpo físico, das alternâncias, das variantes, né? Das condições psíquicas, emocionais, enfim, de toda a situação que o indivíduo esteja por ele passando. As imagens cancerosas incutidas persistentemente no entendimento apreensivo da população comum e ignorante, que confunde facilmente os esclarecimentos científicos ou iniciáticos, pode alimentar um estado psíquico de pânico mental. Isso é verdade, né? Esses quadros, como aqui está incutidos, né? Essas imagens cancerosas incutidas, persistentes no entendimento apreensivo da população comum e ignorante, que confunde facilmente os esclarecimentos científicos. Então, confunde os esclarecimentos científicos. As pessoas não têm conhecimento de nada e já vai ali tirando as suas conclusões. E não é dessa forma, né? O iniciado pode alimentar um estado psíquico de pânico mental. É aquela eclosão do pânico mental que o paciente se vê, as pessoas se vê, né? Por isso que, como eu já comentei, mas não, acho que eu não comentei esse caso ainda não. A pessoa é internada com um quadro assim de câncer. E obviamente as pessoas já logo comentam. E aquela pessoa lá não tem muito tempo de vida não. Mas por quê? Olha só para você ver. Só pelo fato da pessoa ter sido internada com câncer. Agora, quantas pessoas internadas com esse câncer que é CROD, porque como eu já disse, tudo é câncer, mas vamos tratar desse que é CROD, que é o maligno, que os médicos dizem. Quantas pessoas se recuperam? O número é muito grande. Aí você pode me dizer assim, mas era para todas as pessoas irem a óbito. Não, por que ir a óbito? E se a prova e a expiação dele está na programação espiritual registrada, que ele tem que passar por aquele processo durante 1, 2, 3 anos e depois desaparece com a quimioterapia e a radioterapia. Quem manda, gente, é a providência divina, é a programação espiritual. Quem manda não somos nós, quem manda não são os médicos. Nós não temos controle de nada com relação aos desígnios das leis divinas. Você entendeu? Então, milhares de pessoas já se curaram do câncer físico, porque durante aquela aprovação, aquela expiação, aquele processo kármico, durante 1, 2, 3 anos, que foi o programado na reencarnação dele, ele se desintoxica. Aquelas
enzimas, aquelas toxinas, elas são eliminadas através daquele processo que ele ali enfrenta. E automaticamente ele se vê livre. E também ele aproveita naquele momento para ele trabalhar a sua mente, trabalhar o seu psiquismo, né? Teu campo astral. Ele aproveita para trabalhar. Então ele higieniza, ele imuniza, né? Que é o estado da imunização. Ele colabora com a sua reforma íntima, perturbando as linhas de sustentação do eletronismo molecular, dando aso a que realmente se mantenha uma situação de fixação mental capaz de alterar a coesão celular do órgão ou região orgânica mais vulnerável. Sabe-se que os tipos mais nervosos são justamente os que apresentam maior predisposição para a patogenia das úlceras gástricas, pépticas e as colites insidiosas, pois a imaginação superexcitada os leva a considerar a mais leve fadiga estomacal ou cansaço intestinal com formação ulcerosa, contribuindo mais cedo para materializar na carne a conformação real daquilo que antes era simples suposição mental. Então, observe, você vê, sabe-se que tipos de pessoas mais nervosas, irritadas, pessoas que guardam ódio, melancolia, ressentimento, raiva, né? Estas pessoas, elas apresentam maior predisposição para a patogenia das úlceras gástricas, das colites insidiosas, né? Porque a imaginação superexcitada os leva a considerar a mais leve fadiga estomacal ou cansaço intestinal com formação ulcerosa. E você pode observar que quase sempre é assim mesmo. A pessoa nervosa, alterada, ele possui mais complicações de saúde. Ele possui mais complicações de saúde. Ele é uma pessoa assim, hipertensa, o colesterol dele é totalmente, né, desequilibrado, o diabetes dele, ele sofre dores terríveis nas articulações. Então, é tudo devido àquele desequilíbrio dele. O que se ele fosse uma pessoa assim, mais equilibrada, obviamente ele não sofreria aquelas consequências, porque aquilo tudo é consequência das atitudes dele, dos desequilíbrios dele, né? Então, agora nós vamos para o próximo vídeo.